Hoje nós vamos dar início, embora a gente não fez aquele projeto que nós tínhamos combinado, não deu tempo essa semana, foi correria, e nós vamos começar falando daquela série de mensagens que nós falamos, começando lá em Gálatas capítulo 5, 19, que fala sobre o fruto do Espírito, amém? Fruto do Espírito. E nós vamos começar com o primeiro fruto do Espírito. Hoje aqui, a gente está apanhando aqui com esse som, né? Bastante. E abre tua Bíblia em Gálatas capítulo 5, 22, para nós estarmos na palavra. Um pouco do que Deus tem para falar conosco aqui. Aleluia. Está lá já, né? Hoje a Lidiane está ali na operação ali, né? Que benção, glória a Deus. É bom a gente ter. Mas o fruto do Espírito então são 9 frutos. 9, aliás, um fruto com 9 partes, tá, gente? Então isso que a gente tem que entender. Não são 9 frutos do Espírito. É um fruto só, é igual a tangerina, que tem gomos. Isso é para melhor ilustrar o fruto. A tangerina é um fruto só, mas tem vários gomos. O fruto do Espírito é justamente isso. Ele é um só, com vários gomos. Por isso que eu quis colocar uma árvore, porque uma árvore é um fruto de uma outra árvore, com vários subfrutos, né? Vamos dizer assim. Vamos supor, quando uma árvore está grande, cai a semente ali, nasce outra árvore. Então aquela árvore acaba sendo um fruto daquela árvore grande. A árvore pequena é um fruto da árvore grande. Aliás, é um fruto da árvore grande. Então, o fruto do Espírito é justamente isso. Lá, o fruto do Espírito é, primeiro, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Passa para a gente. Contra essas coisas não há lei. Então são 9 partes do fruto do Espírito, que a gente precisa entender isso. Mas para nós entendermos isso melhor ainda, precisamos entender que existe as obras da carne. Então isso você vai ver antes do texto, porque no versículo 19 começa a série da obra da carne. Muitas são as obras da carne. Então, mas nós não vamos falar das obras da carne, vamos falar do fruto do Espírito. Agora, é interessante, voltando lá, Lidiane, lá no início, no versículo 22, está escrito o seguinte, mas o fruto do Espírito, aí está escrito lá com letra maiúscula. Subentende-se que é o fruto do Espírito Santo. Mas não é. É o fruto do nosso Espírito. É claro, evidente, que uma pessoa sem o Espírito Santo, obrigado, o pastor Samuel chegou agora, estava numa reunião de família, e o que acontece? Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir manifestar o fruto do nosso Espírito. Então, o Espírito Santo é que nos ajuda a manifestar o fruto do Espírito, entendeu? Uma pessoa sem o Espírito Santo, ele pode ser que ele não consiga, ou na maioria das vezes, ou em todas as vezes, ele não vai conseguir manifestar o fruto do Espírito.
porque ele não tem o Espírito Santo. E quem faz a gente ser pessoas melhores é o Espírito Santo. Aí você talvez pergunta, pastor, eu conheço gente que não é cristão, não confessa Jesus, mas é uma pessoa que tem, por exemplo, o amor. Ela não tem Jesus, mas é uma pessoa muito amável, ela tem amor. Eu conheço pessoas que não têm Jesus, pastor, mas essa pessoa, ela tem uma alegria maravilhosa, um gozo. Ela é uma pessoa alegre automaticamente. Ela não tem Deus, ela não conhece Jesus, mas ela é alegre. Em contrapartida, eu conheço cristão que tem Jesus, mas não tem amor. Eu estou falando, irmão, para a gente ver os dois lados da moeda. Eu não estou puxando só para o cristão, não. Tem gente que não é crente, tem amor. E tem gente que é cristão e não tem amor. Poxa, como é que funciona isso? Tem gente que não é cristão, tem paz, que na verdade traduzido é gozo. Tem paz no coração. Mas em contrapartida tem gente que não é cristão, que é cristão e não tem alegria nenhuma. A pessoa só anda com a cara rabugenta. Já viu isso? Gente crente, com a cara feia, amarrada, toda hora, não sei o quê, né? Aí vem paz. Tem gente que é crente e não tem paz interior. Tem gente que não é crente, mas tem paz interior. Aí a pessoa confunde a gente, né? Essas coisas. A pessoa fala assim, meu Deus, o que é então? Aí vem longanimidade. O que é longanimidade? É a pessoa ter uma paciência. Porque traduzido, longanimidade é paciência, é uma paciência. Lembra da paciência de Jó, né? Eu tinha mais paciência que hoje, eu acho, né? Antigamente tinha mais paciência. Eu estou precisando manifestar o fruto do Espírito da paciência. Não sei se eu tenho, né? Às vezes eu acho que eu tenho, às vezes eu acho que eu não tenho. Benignidade. O que é benignidade? É a pessoa ser benigna, porque ela é irmã gêmea da bondade. Benignidade é parecido com a bondade. A fé, a mansidão, que na verdade é o domínio próprio, é a pessoa se dominar na hora da raiva, da chateação, ele ficou nervoso, chateado, daqui a pouco ele não perde o controle, ele tem domínio próprio. Dá vontade de falar, dá vontade de fazer, dá vontade de resolver logo, mas ele tem o domínio próprio. Ele fala assim, não, vou deixar para amanhã, quando a coisa estiver melhor, os nervos estão mais calmos, não vou falar agora não, domínio próprio, amém? E a temperança é a pessoa ser temperado nas suas atitudes e por aí afora. Mas como, na verdade, eu quero falar de um por um, hoje é a introdução, e nós vamos ter várias mensagens aqui sobre o fruto do Espírito, eu quero dizer também que o fruto do Espírito não é, eu provo isso na Bíblia, já falei para várias pessoas, mas não está assim. Eu vou te mostrar aqui. Tá? Esse fruto do Espírito não é o fruto do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não precisa dar fruto. Porque o Espírito já é tudo aquilo ali. O Espírito Santo é amor, é gozo, é paz, longanimidade, tudo. O Espírito Santo já é isso. Então ele não precisa manifestar isso. O que precisa sou eu. Então, um exemplo. Dons espirituais são as coisas que mais as pessoas buscam. Dom de profecia, dom de línguas, né, dom de cura. As pessoas procuram os dons do Espírito. Os dons do Espírito Santo é uma coisa maravilhosa, mas como ferramenta para a obra. Quando você usa os dons para trabalhar para Jesus. Mas o dom do Espírito não dá para você a salvação. Tem gente cheia de dons espirituais,
mas no final das contas ele não vai ser salvo. O fruto do Espírito é algo que tem que sair de nós. E tem que ter esforço. Porque a pessoa fala assim, poxa, mas eu não estou com esse negócio de me esforçar para isso. Não, tem que se esforçar. É um esforço que você tem que fazer. Você tem que se esforçar. Então, qual é o primeiro gomo do fruto do Espírito? Amor, diga, amor. Então, o amor, o apóstolo Paulo, ele fala isso em 1 Coríntios 13. Quero que você leia lá, para a gente entender o que é o amor. Depois eu vou ler em Romanos sobre o amor. Não precisa nem falar o amor de Jesus, porque Jesus, né? Ele tem amor. Deus amou o mundo de tal maneira, 1 Coríntios 13, versículo 1, diz o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor. Olha aí, Paulo falando isso. Paulo era uma das pessoas que tinha vários dons. Vários dons. Alguém diz que Paulo possivelmente teria os 9 dons do Espírito. E um dos dons que Paulo tinha era falar em várias línguas. Ele falava em várias línguas. Ele era poliglota. E, além de tudo, também falava as línguas espirituais, que ele chama isso de língua dos anjos. Algumas pessoas falam que é língua dos anjos, mas eu acredito que língua dos anjos é uma língua que eu possa entender. Porque se um anjo vier aqui agora, ele não vai falar hebraico nem aramaico, ninguém vai entender nada, nem grego. Se um anjo vier aqui agora, ele vai falar português bem do jeito que a gente fala. Porque o anjo que visitou Abraão falou hebraico, o anjo que visitou Ló falou hebraico, o anjo que visitou Maria falou hebraico, quer dizer, no Novo Testamento foi traduzido para o grego, mas falou hebraico, porque eles eram judeus. O anjo tinha que falar a língua que eles entendiam. Bom, vamos deixar isso para depois. Ainda que eu falasse, não significa que ele falava. Tá? Ele falou, ainda que eu falasse. Ele não falou, eu falo. Não, ele falou, ainda que eu falasse. A língua dos homens. Porque a língua dos homens ele falava algumas, não todas. Porque quase ninguém fala todos os idiomas do mundo. Apesar que naquele tempo existiam menos idiomas do que hoje, claro, evidente. Mas ele também não falava todos. E dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, nada seria. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o amor é o maior dom que existe. Tanto do Espírito, como também fruto do Espírito. E ele está falando que o dom do Espírito é menor do que o fruto do Espírito. O dom do Espírito é bom, mas o fruto do Espírito é melhor. Porque o dom do Espírito é para ser usado por Deus para salvar pessoas, curar, libertar. Mas o fruto do Espírito trata de mim. Trata do meu eu, do meu comportamento, da minha vida, como eu estou com Deus, como eu estou na presença do Senhor. E esses frutos, eles aparecem manifestado ou manifestando nas pessoas. Então ele diz, se não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tine, só faz barulho. É isso que ele quer dizer. O metal bate numa panela, bate num ferro, bate numa lata,
bate no sino, vai fazer barulho, mas não tem substância, não tem verdadeiramente robustez espiritual. Então, o que eu quero dizer? Que é preciso ter amor, porque senão você seria como a lata que cai no chão vazia. Faz um barulhão, mas não tem nada dentro, entendeu? Uma lata vazia, cai no chão, aí você, puxa, que barulho. Por que faz muito barulho? Porque não tem nada dentro. Já viu cair uma lata cheia de coisa no chão? Faz um barulho assim, pum, pum, barulho seco. Uma lata vazia faz um monte de barulho, né? É diferente o barulho da lata vazia. Com a lata cheia. Então ele está dizendo que o amor, ele é muito importante. Agora, vamos continuar. Próximo versículo diz o seguinte. Vamos lá. E ainda que tivesse o dom de profecia, o que o Paulo está fazendo? Ele está fazendo um contraste entre o fruto do Espírito e o dom do Espírito. Ele está dizendo que o amor corresponde ao fruto. Mas ele também está dizendo que a profecia, que é um dom do Espírito, fazendo um contraste, é algo maravilhoso. Poxa, é bom, é legal a gente ver alguém profetizando e aquela profecia se cumprindo. Agora está passando aí, do ano passado, uma irmã, uma missionária da Assembleia de Deus, pregando numa conferência, profetizou que ia ter um terremoto esse ano nesse país que teve. Não sei quem viu isso. Quem viu? Ela profetizou que vai ter um... Qual foi o país que teve agora? A Venezuela. Oi? Teve outro antes. Ela disse, depois você vê na internet. Aí está mostrando agora. Ó. Ela pregando, ela falou, vai haver um tremor de terra na Venezuela. A Venezuela vai tremer. Vai cair. Vai abalar tudo. E tal. E ela profetizou isso, pronto. E que se fosse uma profecia falsa, ou se ela não tivesse certeza do que o Espírito está dizendo, ela ia falar o quê? Vai haver um terremoto em algum lugar do mundo. Aí seria mais ou menos. Mas ela foi enfática, falou Venezuela. Está lá na internet. Mas, tudo bem, profetizou, aconteceu, é verdade, pronto. Mas assim mesmo, o amor é mais importante do que a profecia. Sim ou não? Poxa, falou certinho. Acertou. Glória a Deus, amém. Mas assim mesmo, o amor é mais importante do que a profecia. Então, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, né? Eu poderia ser uma pessoa assim, um raio-x, olhar para você e falar, olha, eu sei tudo da tua vida, estou vendo isso, estou vendo aquilo, poxa, e você ficar todo bobo, pastor Paulo quando fala não sei o quê, mas o que adiantaria se eu não tivesse amor, hein? Eu acertar as profecias e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, ainda que eu tivesse o dom da fé, tivesse toda a fé para abalar tudo, acontecer vários milagres aqui, a igreja ia encher, ia ou não ia? Se eu tivesse o dom da fé e milagre que estivesse acontecendo e, poxa, as profecias se cumprindo, eu falando, alguém da igreja aqui falando, ia vir todo mundo aqui ver, irmão. Ia ou não ia? Todo mundo. Como eu vejo em algumas igrejas aí, de alguns pastores aí. Ó, lotado. Porque as pessoas querem ouvir profecia. Eles querem ouvir conhecimento de mistérios. Ainda que eu tivesse a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada
seria. O que eu quero dizer com isso? Que Paulo começou lá, em Gálatas, falando da importância do amor. Primeiro fruto, primeiro gomo do fruto do Espírito, amor. Não, nada eu seria. Porque no final das contas, na prestação de contas, quando tudo tiver encerrado, o que vai sobrar? O julgamento. Deus vai me cobrar. Paulo, você fez muitos milagres, você teve muita fé. Paulo, você profetizou a beça, acertou quase todas ou todas as profecias, mas tem uma coisa que eu não vou deixar passar. Deus vai falar. O que foi, Senhor? O que eu fiz de errado? Você não teve amor. Por isso você vai ficar fora. Mas, Senhor, em teu nome eu profetizei, falei línguas, curei muitos enfermos. Jesus vai dizer, fora, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito. Se eu não tivesse amor, nada seria. Por isso que eu digo que o amor é mais importante do que qualquer coisa. Por isso que é muito importante a igreja ser uma igreja de amor. O que é uma igreja de amor? O amor está envolvido em muitas coisas. O gesto, o aperto de mão, o abraço, o beijo no rosto das mulheres, o abraço de um irmão com o outro. Isso é o amor. Chegar alguém e a gente receber bem da melhor maneira possível. É o amor. O amor ele tem que ter gesto, o amor tem que ter atitude, o amor tem que ter, não só de palavra, né? Jesus fala isso, que nós não podemos amar de palavras, mas de ação. Próximo versículo. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna, coisa que eu não tenho, né? E para sustento dos pobres, um exemplo. Pegasse tudo a minha roupa, pegasse tudo que eu tenho, vou dar para todo mundo, porque eu não sei ver ninguém pedindo nada, vou dar para todo mundo. Poxa. E ainda que rasgasse o meu corpo, entregasse, meu corpo, para ser queimado, vou ser queimado, né, por as pessoas, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Já pensou, irmão? Você vê gente fazendo um monte de coisa para os outros, um monte de bem para as pessoas, e essas pessoas, muitas vezes, serem beneficiadas, mas eu fazer tudo isso para me mostrar, para dizer para as pessoas que eu sou pessoa boa, que eu sou uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas. Embora eu não vejo nenhum problema, isso seriamente, tá? Eu vou te provar na Bíblia. Eu não vejo nenhum problema. A igreja, não você pessoalmente, mas você como igreja. Não você como pessoa, mas você em nome de Jesus. Fazer uma ação social. Uma ação social, ajudar as pessoas. E você tirar foto, filmar, fazer isso. A igreja, não estou falando você pessoalmente. Pessoalmente você pode até fazer escondido. Mas como igreja, nós temos que fazer para todo mundo ver. Sabia disso ou não? Como igreja. Se você é igreja, você não pode esconder as suas obras. Está na Bíblia? Vamos ler se está na Bíblia. Depois, Lidiane, você volta aqui. Mateus capítulo de número... Meu Deus, agora. Capítulo 5, versículo 13. A luz do mundo, tal. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Vou abrir aqui para ver se é isso mesmo. Sobre a lâmpada, as lamparinas. Cadê? 5. Vou achar, hein? Sal e luz do mundo. Capítulo 5, versículo de número 13 em diante. 5:13.
Vós sois o quê? O sal da terra. Quando fala vós, está falando de quem? De mim sozinho, meu sozinho, não. A igreja, nós, vós. A igreja. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Próximo versículo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estiver ou que estão na casa. Quer dizer, quando você é a luz do mundo, você não pode pegar a lamparina e colocar debaixo da mesa. Não vai clarear nada. Se você quer clarear a casa toda, ela tem que ficar em cima. Né? Aí vai clarear a casa toda. Mas se botar embaixo, não vai. Hã? Assim, olha bem, presta atenção no versículo. Assim resplandeça a vossa obra diante dos homens, para que vejam. Amém ou não? Para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, quando você faz uma coisa boa e você não esconde nada de ninguém, porque o problema da maioria das igrejas é o seguinte: faz coisa boa e ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente faz uma ação social, faz um montão de coisa aqui. Não vamos fazer não, porque senão as pessoas vão dizer que a gente está tocando trombeta. Não vamos dizer não, porque a Bíblia diz, olha, o contexto é errado, que com a mão direita fizer, a esquerda não deve saber. Contexto é errado. Mas a Bíblia diz lá, aqui, que para que vejam. As pessoas têm que ver as suas boas obras. Qual o objetivo disso? Vamos lá, volta aí. Volta. Qual o objetivo? Para que Pai seja glorificado nos céus. Amém? Você faz coisa boa aqui, Deus é glorificado lá no céu. Você faz coisa boa aqui, Deus é glorificado lá no céu. Porque se a gente fizer coisa boa e ninguém saber, a igreja fica assim apagada. Você é uma luz, você tem que brilhar. E todo mundo tem que ver. A nossa igreja tem que fazer trabalho social e colocar para todo mundo ver. O Ministério Encontro com Cristo faz um trabalho sensacional. Amém. Glória a Deus, porque é para glorificar o Senhor, não é para nós. É ou não é? É para Deus, irmão, não é para nós, não. Continuando. Por isso que a gente tem que saber isso. Não, aí acabou. Obrigado. Volta lá em Coríntios, capítulo 13, para a gente terminar a falar do amor, para te mostrar aqui que o amor, ele é muito importante, e o amor ele tem que ser manifestado. E nós temos que nos esforçar para manifestar o amor, sim ou não? Capítulo 13, acho que você botou, 1 Coríntios 13, você botou, acho que é segunda, né? Isso aí. Aí vai descendo, o próximo. O próximo ainda, isso. Agora, isso. O amor, que é o fruto do Espírito, o amor é sofredor. Amém ou não? Olha lá. O amor é sofredor. Não adianta a pessoa, inclusive, querer ser correspondido no amor. Esse negócio de eu vou só amar, como diz aquela música antiga, eu esqueci o nome do cantor, bem antigo mesmo. Eu só vou gostar de quem gosta de mim.
Só vou gostar de quem gosta de mim. Roberto Carlos? É mesmo? Você quer herar o carro. É verdade. Tá. Viu? Sabe tudo, hein? A moda antiga. Você viu ele falando dos louvores ontem aqui? De quando foi citado? Criado? É. Então, ele cantava, só vou gostar de quem gosta de mim. Tá errado, irmão. O amor é sofredor. E o amor, ele pode nem ser correspondido. Eu não estou falando do amor eros, não, tá? Porque aí, se a gente for falar, continuar falando de amor, nós vamos lá no grego. Tem vários tipos de amor. Né? Os gregos dividiram o amor em vários tipos. Amor ágape, amor filos, amor filantrópico e amor eros. Já viu esse tipo, né? Os amores, né? Eu não estou falando do amor eros, não. Que é o amor do esposo para a esposa. Tá? Que isso aí é outro tipo de amor. Mas eu estou falando do amor philos, que é o amor filantrópico, amor philos. Tá? E o amor ágape, que é o amor de Deus. Então tem amor ágape, que é o amor de Deus, o amor philos, o amor filantrópico, o amor eros, e eu esqueci o outro que eu falei aqui. O ágape, filos, eros e filos é o filantrópico. Então aqui, o amor é sofredor, irmão, não adianta. Você vai fazer o bem para a pessoa e as pessoas não vão reconhecer. Tá? O amor é assim. Você vai fazer o bem, vai ajudar, as pessoas vão vir pedir ajuda e você vai ajudar. Quem já passou por isso? Todo mundo, né? E no final das contas ainda vai sair falando mal de você porque você não ajudou dessa vez. Porque toda vez que você ajudou, você é, poxa, você é a máxima. Meu pai, você é meu pai. Aí o dia que você não ajuda, pronto, o pastor não vale nada. Já aconteceu isso com você também, tem certeza. Então é assim que funciona. O amor é sofredor, irmão. Pronto. O amor é sofredor. E mais o quê? Benigno. Viu que está lá no fruto do Espírito? Benignidade? Benigno. Ok? O amor não é invejoso. O que é isso? É quando o amor não inveja os outros. Poxa, fulano tem ou não tem. Fulano conquistou ou não conquistei. Mas o amor aplaude a sua conquista. O amor glorifica a Deus pela tua vitória. Você conta aqui uma bênção, né? Aí a gente fica feliz. Poxa, que legal, você conquistou. Eu não conquistei ainda, vai chegar a minha vez. Mas você conquistou, estou feliz pela tua vida. O amor não é invejoso. Poxa, eu queria estar no lugar do irmão. Não. Deixa a bênção dele para lá. A tua vai chegar, meu não. É assim. O amor não é invejoso. Que maravilha, irmão, você conquistou a tua casa. Que maravilha, você conquistou o teu carro. Que maravilha, você casou, está feliz. Agora, outra coisa. O amor não trata com leviandade. Essa questão do leviandade é terrível. Tem gente que é falso, né? Na verdade, leviandade, não sei se eu estou enganado, mas tem a ver com falsidade, né? Você vê aí no nosso leviano, é a falsidade, o leviano. Tem a ver com falsidade. Engano. Agora, não se ensoberbece. Soberbece é se orgulhar. Não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não se ensoberbece, é o soberbo, orgulhoso, né? É isso mesmo, você precisou. Amém. Então, veja bem, mais alguma coisa, vai lá, próximo versículo.
não julga com injustiça. Não, perdão, não folga com a injustiça. Não gosta de ver injustiça. Não gosta. Quem a ama pode ser quem for. Está errado, está errado. Está certo, está certo. Quem ama não trata e não julga com injustiça, mas folga com a verdade. Não se porta com indecência. Quem ama não é indecente, não fica com indecência. E isso a gente pode ampliar indecência para vários campos. O que é uma pessoa indecente? É uma pessoa que não sabe se comportar em certos lugares. Ele é indecente nas palavras. Ele fala bobagem toda hora, palavrões, palavras baixo calão, se veste inadequadamente. Entendeu? Indecência. Ele não porta com indecência. Não vive com indecência. Ele é modesto, ele é moderado na sua vestimenta. Não é doutrina pesada, não, é moderação. Se você procurar, estar dentro de casa é uma coisa, sair na rua é outra coisa. Tem gente que é indecente até exagerado, então isso é terrível. Não busca os seus interesses. O que é não buscar os seus interesses? É não ficar só procurando coisa para ter vantagem. Não, isso aqui, não, deixa. A farinha é pouca, meu pirão primeiro. Não, eu tenho que ter vantagem nisso, só querendo vantagem. Né? Só querendo vantagem em algum negócio. Às vezes é para abençoar o irmão, mas ele quer tirar uma casquinha. Outra coisa, não busca os seus interesses e não se irrita. Não se irrita. Não fica irritada. Né? Eu estou falando não se irrita, não é você nunca se irritar, mas é você não viver pirrado, irritado o tempo todo, entendeu o que eu estou falando? Tem gente assim, pirrado, irritado, e toda hora, com raiva à toa. Tem gente assim. Mal-humorado. Ele não tem o que não leva nada na esportiva. Não tem senso de humor. É o mal-humorado. E não suspeita mal. Não fica toda hora suspeitando dos outros. Ih, tá falando de mim, ó. Tô escutando vocês falando alguma coisa aí. Falou meu nome, tá falando de mim. O que você está vendo aí no celular? Suspeitando mal. O amor não suspeita mal, irmão. Suspeitar o que os outros estão fazendo, estão falando, está não sei o quê. Você tem que ficar vigiando toda hora alguém. Muitas vezes isso acontece no casamento. Às vezes o casal está ali, a mulher está no telefone. O que você está falando com quem aí? Aí vai no banheiro, deixou o celular. Deixa eu ver. Quem está falando? Tem que ter, não pode. Suspeitar mal toda hora. O amor não suspeita mal. Não ama? Então pronto, acabou. Confia ou não confia? É assim que eu vivo, estou falando da minha vida, tá? Dentro de casa. Lá não tem esse negócio de ficar bisbilhotando e senha liberada, tá? Mas também, para mim, não quero nem saber. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Continuando. Se não for falar cada ponto ali, vai demorar. O amor nunca falha. Esse negócio a palavra nunca falha, na outra tradução, é nunca acaba. Tá? Esse negócio assim, eu amo, mas depois amanhã eu não amo mais. Pronto. Ué, não existe isso. Amor é toda a vida, não para, não acaba. O amor nunca falha. Entendeu isso? Outra coisa. Mas havendo profecias, serão aniquiladas as profecias, tá? Havendo línguas, cessarão. Olha o que Paulo está falando, o contraste de uma coisa com a outra. Havendo conhecimento, desaparecerá. E
Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora eu sou um adulto na fé. Acabei com coisa de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E o último versículo, se eu não me engano, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Amém ou não? É o amor, irmão. Então, o amor está acima de qualquer dom. O amor é o primeiro que aparece no gomo do fruto do Espírito. Então, nós precisamos entender que nós precisamos manifestar isso aqui. Então, não adianta você ser bom de Bíblia, cantar bem. Né? A gente cantou aqui a beça, né? Do nosso jeitão aqui mesmo. Mas o que a gente tem que fazer é ter amor. Amém ou não? Quem entendeu essa palavra, diga amém. Aplauda Jesus por isso. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Vamos viver essa graça do Senhor. 10 minutos para 9. Nós já estamos encerrando. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que você está aqui hoje. Existem poucos irmãos assim, bem fiéis, né? A Diaconisa Andréa mandou um áudio para a gente, a pastora, dizendo que ela foi viajar, né? Teve esse tempo todo, agora voltou a trabalhar. O pessoal está botando ela nas escalas, tudo que ela não fez durante esse tempo, estão botando ela. Então não veio hoje, ontem também. Então está nas escalas aí do salão, lá no shopping. Ela é cabeleireira lá no shopping e está no trabalho. E outros irmãos, talvez não tenha tanto compromisso igual nós estamos tendo, de domingo estarmos aqui, quinta-feira estarmos aqui. Então eu quero compartilhar com você essa alegria de eu ter você aqui, para nós estarmos juntos fazendo a obra do Senhor. Tá bom, queridos? E vamos prosseguir, vamos avante, para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse final de semana, não domingo, que eu vou estar domingo aqui de volta, mas na quinta-feira nós temos culto, tá? E eu vou estar aqui quinta-feira, mas eu vou estar fazendo uma viagem para Angra, ministrando lá para casais, num encontro de casais lá. E aí, o pessoal, o pastor e a pastora lá, o casal, reservaram lá uma casa lá, né, que eles alugam. Alguma coisa assim, não sei qual nível, né, deve ser. E alugaram lá para a gente ficar esses dias. Então, nós vamos sexta-feira e vou voltar domingo de manhã. Amém? Eu e a pastora vamos aproveitar e tirar bastante foto, né, lá em Angra, né? Ô, maravilha. Vamos aproveitar que vai esquentar, né, Alex? Fala aí a previsão do tempo. Porque tudo que você quiser saber de previsão do tempo, pergunta o Alex, ele sabe. Ele sabe. Até quarta. O que vai acontecer quarta? Peito fria? Meu Deus, aí acabou o meu fim de semana. Tá vendo aí? Como é que ele sabe? Isso. Vai cair. Também. Vou levar o casaco, né? Tudo bem. Também frio, também é bom a gente curtir um pouquinho o frio. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado.